gente desmaterializar esse abstrato, que é o nada. Porque quando o pastor só está falando, ele não consegue compreender. Agora, quando a gente vai lá, faz todo um trabalho, mostra o material, traz a mensagem para a linguagem da criança, isso se torna mais real, mais adequado. Então, o contador de história tem que ter essa preocupação. Ele deve ser simplesmente porque ele gosta de contar, né? Eu sempre falo que as coisas têm que ter paixão, tem que ter amor no que a gente faz, né? Não é só por uma questão de trabalho. Eu gosto de trabalhar. Não, mas você tem que realmente gostar, mas gostar de os olhinhos brilharem, sabe? Eu falo para as minhas alunas, a gente tem que gostar dos olhinhos brilharem. E a gente, quando a gente está contando história, a gente tem que realmente gostar do que está fazendo. Simples e também gostar de ouvir, né? O contador de história também gosta de ouvir história. Então, essa primeira parte, né, a gente tem que ver que a parte de ensinar para a criança, com essa história mais lúdica, é mais fácil para ela entender. As crianças gostam de ouvir seus avós, pais e etc. Contando histórias bíblicas, de fadas, da vida deles mesmo, de quando eram crianças. É preciso fazer uma seleção do que contar, levando-se em conta o interesse do ouvinte, a sua faixa etária e a lição que quer trazer ao ouvinte. Então, eles gostam de história, todos vocês já estão vendo, tendo essa experiência. Eles vão lá, ficam ansiosos para querer subir, e mesmo eles sabendo que vai ser uma história, que vai ser uma atividade, não interessa, eles estão ali, porque eles gostam, eles acostumaram, tem mães que desde o ventre já contam história. Você nasceu do amor do papai, da mamãe, né? E aí isso vira rotineiro, né? A criança não gosta, não importa o quão seja, mais simples que for, ela vai gostar de contar, de ouvir história. Então, porque ela já vem com essa bagagem. Então é muito importante o que falou na seleção, na faixa etária e na lição. E mais pra frente a gente vai especificamente falar disso. Alguns pontos precisam ser considerados em cada faixa etária. Aqui nós temos um trabalho misto, né? Ainda nós não conseguimos, tanto por falta de mão de obra mesmo, né, de nós, e também por questões de espaço e por questões de quantidade também, de separar a faixa etária. Mas na contação de história também tem essa questão muito preocupante, em se pensar no que história que você vai contar e qual é o tipo de história. Por quê? Aqui tem de 3 a 4 anos, idade do fascínio. Os textos devem ser curtos e atraentes. Pode-se usar gravuras de preferência grandes, histórias que tenham bichos, brinquedos e objetos e usem expressões repetitivas. Então, nessa fase de 3, 4 anos, é um pouquinho maior que Samuel. Não adianta eu ir lá e contar uma história de 10, 15 minutos. Eles já vão perder a atenção e vão, só se você for muito criativo, para a criança conseguir prestar atenção e ficar ali. Eu vejo que o Samuel gosta de escutar, porque ele fica escutando. Ele é fora do normal, as nossas crianças, eles já estão, acho que, acostumados a ouvir história. E eles escutam. Porque eles ouvem. A gente está lá 10, 15 minutos falando, eles estão lá prestando atenção. Porque essa 3, 4 anos é bem curto. Ele é assim, é a historinha de 5 páginas. Lembram daquela coleção Gato e Rato? Que é bem, o gato bebeu leite, o rato comeu queijo. É bem curtinho, né? Então, assim, é porque ele é só isso que ele vai prestar atenção. E logo ele já vai distrair, já vai fazer outra coisa, né? Mas a gente tem que ter essa preocupação. 5 a 6 anos, idade realista, história da vida real, falando do lar e etc. Os textos devem ser curtos e ter muita ação. O enredo deve ser simples. Até os 6 anos, a criança gosta de ouvir a mesma história várias vezes. Então, eu vejo assim, que se você contar uma história, daqui a pouco eles vão falar, conta de novo. É 5, 6 anos, eles vão falar, eles não se importam. Pode contar 10 vezes a mesma história, pode assistir 10 vezes o mesmo desenho,
vídeo curto de chamar atenção, ele vai muito bem, vai se dar bem aí, vai escutar a sua história. Mas essa questão de realista, porque eles estão na fase da descoberta, de saber o papel dele na família, o quem é quem. Então, essa questão do lar, essa questão das vivências da escola, ele está começando a ir para a escola. Então, é muito importante para essa fase realista. Então, contar histórias da Bíblia que envolvem o núcleo familiar, ele vai trazer para a vida dele, né? Então, nessa fase é boa contar sempre que envolva coisas que a criança também faz. 7 a 9 anos, idade fantástica. Gosto de histórias, de personagens que possuem poder, histórias de aventura, humorísticas e vinculadas à realidade. Aí de 7 a 9 anos, ele já pode ser uma história um pouco maior e eles gostam dessas aventuras. Então tem que sempre procurar histórias que tenham muito animação, tem que ser muito rápida, a história tem que acontecer tudo muito... A história tem que ser muita aventura, né? Porque eles estão nessa fase deles terem poder, eles o diabo contra Deus, eles são assim mesmo. Então a gente sempre tem que mostrar essas histórias mais assim, fantásticas mesmo, fantasiosas, porque eles estão com a mente borbulhando, né? Então tudo que você contar, eles vão imaginar que eles fazem parte e é assim, eles vão entrar no meio da história, porque essa questão fantástica mesmo do mundo maravilhoso, tá? E de 10 a 12 anos, idade heróica, narrativas de viagem, exploração, relatos históricos e preocupação com outros e fábula. Então, de 10 a 12 anos já é uma fase mais madura, né? Uma fase heróica, que eles já se descobriram, já passaram dessa fase da descoberta e estão na fase de realmente se portarem, de saberem que eles já têm voz, eles conseguem argumentar, né? Então é a fase que eles gostam mais de narrativas de viagem, porque eles já querem explorar esses novos mundos, tá? Como o nosso público é misto, a gente tem que ter muita preocupação com essa questão da escolha da nossa história. Por quê? Nós não podemos escolher nem histórias tão curtas e tão pequenininhas e tão repetitivas que vai só atrair 3 a 4 anos, e nem história muito longa de viagem, nem uma história mais parada, porque de 10 a 12 anos já consegue uma história mais calma. Então nós temos que ficar sempre nesse meio termo, da de 5 até 9 anos, porque o nosso público pequeno vai entender e o nosso público grande também ele vai já compreender tranquilamente, né? Quem nós temos de maior lá é o João Marcelo, né? E assim, como ele já tem uma bagagem bem tranquila, ele vai entender, né? Então assim, a gente pode ficar aí envolver muito realismo, mas também muita fantasia, tá? Como trabalhar na história? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, a seleção. O que eu vou contar, procurar dentro daquilo que se quer ensinar, ou de acordo com o contexto da aula que será dada, pesquisar até encontrar. Então, a primeira coisa, eu vou selecionar. O que eu quero alcançar com o objetivo? Obediência, é de falar de amor, é de falar de prosperidade. Qual é o meu tema? Né? Qual é a minha seleção? O que eu vou procurar? Aí você sabe o tema, aí você vai na história. Aí chegou na história, aí você vai começar a ler a história e ver como você vai poder trabalhar. Então, vamos lá. Você vai recriar. Selecionou, procurou, leu a história, está batendo com o tema que você quer? Beleza. Vamos recriar. Principalmente nós que vamos tirar histórias da Bíblia, a Bíblia tem uma linguagem muito difícil. Por isso que tem a Bíblia infantil que dá para a gente utilizar nessa nossa caminhada, porque já extrai de uma maneira, de uma linguagem mais fácil. Então, porque se você pegar a palavra mesmo para ler, você não pode chegar lá para a criança e contar para ela da forma que está escrito ali. Ela não vai entender.
tiver acesso, para a irmã, para o irmão, e você vai ler e vai estar ali, né, mostrando realmente o que você vai fazer, né? Porque a pessoa que está ouvindo você vai poder te dar umas dicas de como melhorar, às vezes ver se entendeu, se está dando para entender, né? E ensaiar, ler várias vezes, ter o domínio da história na cabeça é muito importante mesmo, né? Ter esse domínio, porque essa segurança, porque senão passa a insegurança para a criança, né? As nossas crianças de 5 anos, elas são muito espertas. Elas sabem se você sabe da história ou não. Igual, eu vejo que crianças, assim, fazem perguntas, e eles, assim, eu falo, você já conhece a história? Todos eles já conhecem, eles já sabem o que vai acontecer. Então, por isso que é importante enviar, porque de uma forma que eles já conhecem, eles já sabem. Então, tem que ser de uma forma diferenciada para atrair nossas crianças, porque eles já conhecem a Bíblia, eles já conhecem as histórias, eles vêm na escola bíblica. As crianças que vêm no culto são poucas as que não têm acesso. Então, a maioria já são filhas de crentes, já são filhas, a gente espera que já conheça. Então, a gente tem que fazer um diferencial, porque senão eles não, daqui uns dias eles já não vão gostar mais de lá, tá? Aí, isso aqui é o que eu gosto de utilizar para quando eu separo a minha história, tá? É uma ideia que depois quem quiser anotar, né, e anote, porque isso aqui é muito importante, facilita muito o trabalho da contação, porque você não vai pegar da Bíblia e vai escrever a história inteirinha na mão. Você vai ler várias vezes a história da Bíblia, e aí, como você vai recriar, você vai colocar os pontos que você quer pôr para a criança. Então, a estrutura, eu vou lá e eu coloco assim, ó, introdução. Como eu vou começar essa história? Deve ser rápida, interessante, apresentando os personagens sem divagação. A introdução, ela é uma coisa bem rápida. Há muito tempo atrás, num lugar bem distante daqui, morava-se uma família que morava-se num castelo. Tinha o pai, que era um rei, uma mãe, uma rainha, e um filho que era o príncipe. Ele era um rei muito poderoso, que governava aquela cidade. Estão entendendo que está apresentando? Você está apresentando o personagem, porque você tem que incluir a criança neste âmbito, né? Nesse ambiente da história. Mas é bem curto e rápido. Apresentei o personagem, aí eu vou para o desenvolvimento. Aí eu vou contar o que acontece. E lá aquele filho era muito desobediente, ele não ajudava os pais, foi então que ele foi seguindo para um caminho que não estava de acordo com o que o pai havia lhe ensinado. Ele encontrou muitos obstáculos. Aí você vai desenvolvendo a história. Aí vem o clímax, que é o ponto mais importante. Foi quando então aquele filho viu que ele estava errado, se deu conta de que ele tinha se arrependido, aconteceu que ele havia perdido tudo, e foi então que aí a gente vai para a conclusão. Ele retorna para casa. Então tudo isso, né, a introdução, o desenvolvimento, o clímax e a conclusão tem que aparecer na história. A estrutura, porque senão vai ficar uma história assim pé na cabeça, a criança não vai saber qual foi o começo, qual foi o meio, qual foi o fim, e vai ficar desinteressante. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu sempre coloco assim, ó, introdução. A Dani estava comigo na de Moisés. Eu coloco numa folhinha, eu não vou escrever a história inteira. Eu coloco numa folhinha, introdução. O rei era muito severo, mandou matar os bebês. Moisés nasceu, mãe escondeu, foi jogado no rio. Desenvolvimento. A princesa o achou. Aí ele cresceu. Vou para o clímax, né? Foi escolhido, falou com Deus. E aí a conclusão, resolveu tirar o povo do Egito. Então, eu não preciso escrever a história inteira. Esse vai ser o meu esqueleto, para eu não me perder ali na hora, né? Porque às vezes dá um branco, porque a história já está guardada no teu coração, na tua cabeça. Mas esse esqueleto é muito interessante, porque você, qualquer coisa, você dá uma olhadinha ali, você vai bater na sua palavra-chave
Nós temos um tempinho, a gente sempre chega na reunião das 6 horas, mas nem sempre a reunião começa às 6 horas ou termina às 7 horas. Vai lá rapidinho, dá uma olhadinha como que está lá, porque logo depois eles já vão subir. Então, é muito chato. A criança chegar, você está arrumando, arrastando mesa, arrastando cadeira, preparando a história para ele lá. Ele já vai estar olhando a história e vai perder o auge, assim, né? Então, quando ele já chega, ele já olha, a criança já percebe que justamente aquilo lá foi preparado para ele. Alguém perdeu ali alguns minutos preocupado com ele, né? Então, é muito importante a gente demonstrar que nós estamos preparados para recebê-lo, né? A gente tem que estar preparado. Não foi uma coisa de supetão, peguei qualquer história lá e fui lá e já contei, eles vão perceber mesmo. Eles percebem, tá? E os seguintes elementos são fundamentais da contação de história. Emoção, né? Eu gosto muito de trabalhar com essas características, né? Você transmitir o que você quer. E a palavra de Deus, gente, sem emoção nós não conseguiremos atingir o coração das nossas crianças. É preciso passar, transmitir essa emoção, o que você está querendo falar para ele. Então, as expressões faciais, né, o modo de falar, é muito importante, né? Esse transbordar mesmo, a palavra sair do nosso coração para direto no coração deles. Expressão, né? É muito importante o olhar, né? Você olhar para todos da sala, não ficar direcionado só olhando para um, né? Olhando para outro, não. Todo mundo, ó, você está vendo todo mundo, né? A sua interação com os objetos, né? Você fazer objetos, porque não adianta você contar uma história, e ele morreu. Como? E ele morreu. Sorrindo. Ai, ele estava tão triste. Não, ele estava tão triste, tão abafado. Ele morreu, né? A gente também, o contador de história, tem essa parte teatral. Você tem que mostrar, porque senão não vai fazer sentido a história. A história vai para um lado e a sua expressão te puxa para o outro. Não vai atingir, não tem condição, né? E aí, improvisação, né? A improvisação ela é importante, mas ela tem limite. Algum momento, alguma criança pode soltar alguma coisa lá, porque eles soltam, né? Aí você tem que pegar aquilo, se for adequado, se não, finge que nem escutou, tá? Porque senão, se você der lado, todos vão falar, você vai se perder na história, a história vai virar uma bagunça, vai para um outro rumo e não termina a história. Certo? A improvisação ela é importante, mas ela tem limite. A gente não pode vir assim, qualquer coisa eu improviso, porque senão vai virar um vício, aquele improviso e você se perde do mesmo jeito. Então ela tem um limite. É claro que é muito importante às vezes você improvisar. Acho que acaba ficando sem conteúdo, né? Você parte para esse lado. Para esse lado, por isso que é importante o domínio, porque não dá pra gente ser seguro com improvisações. A improvisação, por isso que ela chama improviso, porque é só não tá dando certo mesmo, aí eu vou para a improvisação, tá? Ou às vezes surgiu uma música no meio da história, né? Até de Moisés, eu estava contando na parte da sarça, aí nós lembramos da música lá do Monte Horebe, aí nós cantamos, né? Então, assim, isso foi um improviso do momento, né? Que completava a história, né? Não pode ser um improviso que vai afastar a história. Espontaneidade, né? Nós que estamos aqui para trabalhar com crianças, a gente tem que ser muito espontâneo, né? Não ter vergonha, né? Porque a gente é dele, nós somos livres, né? Então a gente tem que ser muito espontâneo, a gente tem que saber trabalhar, saber lidar com as situações. Então a espontaneidade também é muito importante. E credibilidade, além de tudo, né? A gente pensar que nós estamos formando, né, a base teórica bíblica dessa criança, o fundamento da fé, né? Quando a gente está em outros locais, eu também estou educando, eu também estou formando um ser. Aqui, além da gente estar formando um ser, a gente está formando, dando a base da fé para ele, né? Então a gente sabe que muita gente, a criança
chegam em casa, gente, eu tenho certeza que no carro eles já vão falar o que eles ouviram lá em cima. Então essa credibilidade é super importante, né? Credibilidade tem a ver, não foi o trabalho da Tânia, foi o trabalho do culto em si, de todo mundo. Então essa credibilidade tem que estar em primeiro lugar, o nosso alicerce ali, porque nós estamos, né, dando algo de muito valor para alguém. Então não pode ser de qualquer jeito. De qualquer jeito, já basta o que eles já, né, ouvem por aí. Então a gente tem que ter muito cuidado. A voz, né? Eu tenho uma voz muito alta. Então, assim, para contação de história em grande público, eu amo. Glória! Deus já sabia desse meu dom. Né? Glória a Deus por isso. Porque tem que ser audível. Né? O não, eu não estou contando a história só para os da primeira fileira. Os lá da última precisam ouvir. Por quê? Senão eles não vão entender nada. Não tem nada pior. Eu detesto televisão baixa. Porque eu falo assim, se eu tiver que pensar para assistir televisão, eu não vou assistir. Porque o meu marido tem que ficar lendo a boca e pensando o que ele está falando. E eu prefiro não ouvir. Então eu gosto de tudo muito alto, porque eu já não, eu ouço e já capito. Então a nossa criança também, se ele tiver que ficar assim, o que ela está falando? Ele está tendo que pensar muito, coitado, ele perde tudo na minha área. Né? Então a voz, a altura, muito bem calculada, né? O volume, essa variação, se está num momento de agitação, é claro que a voz, né? Agora você pensou lá a história do barco, né? E eles estavam no barco. E eles estavam no barco, e o barco estava mexendo. É diferente, não é? A nossa voz vai dar o complemento, o que a nossa fala não faz, a nossa voz vai preencher, né? Então esse preenchimento é a voz, as suas expressões que vão completar a história. Então a voz, a expressão tem que estar casando com o que você está falando. O ritmo, né? Falar, ver, será que eu estou falando muito rápido? Porque se eu estiver falando muito rápido, minhas crianças não vão entender. Então, sempre a gesticulação, né, fazer um trabalhinho de voz ali antes um pouquinho, é importante. E a gente, saber gesticular, porque eles vão ter que ouvir, tem que ser audível, né? Então, ter pausa no momento que tiver que ter pausa da história, acelerar, parar, ter esse ritmo mais lento, mas sempre muito bem gesticulado, para que todos possam entender, tá? Procure usar palavras de fácil compreensão para o público ouvinte. O nosso público são crianças. Não adianta eu vir com palavras difíceis, né? É claro, tem crianças que são muito cultas, glória a Deus, elas já sabem muitas palavras. O vocabulário está extenso, mas tem crianças que não, e ainda mais os nossos pequenininhos. Eu vou lá falar tão difícil, como que ele vai entender? Né? Então, assim, usar palavras de fácil acesso, palavras que eu sei e a nossa criança também vai saber o entendimento. Quais são as formas de apresentar uma história? Simples narrativa, que é a normal, que é a contação, né? Contar é diferente de ler, e essa contação chama simples narrativa, que é contar. Eu vou pegar, ler uma história, mas eu vou ler só para eu entender. Aí quando eu for contar, eu vou contar sem nenhum auxílio, sem nada, só a minha voz e os objetos que eu preparei, os métodos que eu preparei. Mas a simples narrativa é a voz normal. Aí vem a história narrada com auxílio do livro, que foi a que eu fiz aqui. Eu li a história, né? Eu li. A leitura é diferente da contação. A leitura é o que eu fiz. Eu fui lendo e mostrando. Ou se não, tem como você, se você já decorou a história, você vai mostrando a imagem, né? E vai contando com o auxílio do livro, tá? Posso fazer uma Pode. gravuras? Através delas, as crianças observam detalhes, contribuem para a organização do pensamento e de criação. Então, você pode pegar, gravar
de imagem, né? Então tem aqueles livros ampliados, que são os livros grandes, e aí você faz o desenho grande, e aí você pode até, lá em pode colocar uma cola aqui atrás, a história aqui atrás. Então você vai mostrando o livro e vai lendo aqui atrás. Então você vai mostrando, ele é bem grande assim. Então a criança só está vendo a imagem, né? Mas a história está ali atrás. Com fantoches, né? Que eu trouxe vários fantoches ali, que as crianças adoram. Gente, elas é o número 1. Você pode chegar com um fantoche, eles vão amar, né? Porque eles realmente estão na base do inanimagem, que é o transformar o que não tem vida em vida. Então eles vão transformar aquela bonequinha que ela falando, eles vão amar. E o fantoche é bom para quem tem vergonha, tá? Porque vai ficar ali atrás, né? Então a pessoa se solta. Então quem tiver timidez, o fantoche é um bom recurso. O flanelógrafo, né? O personagem entra e sai de cena. Você faz um cenário de feltro e aí nesse cenário você fica com os personagens. Aí, vamos lá. Estava Pedro, Thiago e João no barquinho. Você prega o barco, os três. Eles estavam pescando à noite, põe a lua. Aí ficaram a noite inteira jogando a rede. Você põe a rede. Então, o flanelógrafo tem o sol, o mural. E aí você vai montando a história com as gravuras. É bem interessante também. Os painéis, né, que você pode fazer, os recortes. E isso vai depender de tudo do público. Né? Os nossos aqui, você pode usar todos esses recursos, porque eles vão entender todos. E eles vão amar, tá? Porque isso aqui é muito interessante. A gente tem que pensar com relação sempre com alguma coisa, né, algum objeto. Tá, gente? Porque a tentação em si simplesmente não vai atraí-los. Isso ele já escuta em casa, tá? Então a gente sempre pensar em usar algum recurso desse para contar a história. Então a pastora Elaine já deixou livre, aberto aí. Quem quiser, por falta de material, não vai ser. A gente vai comprar, a gente vai pedir aí o dinheiro, vamos lá comprar bastante coisa, material, preciso para fazer a história tal. Gente, internet, né? Todas vocês têm acesso à internet. A internet é um recurso gigantesco. Tudo que você colocar lá, quero contar a história de Jonas, quero contar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, tudo vai vir prontinho, gente. Tem blogs cristãos para todo lado aí, tá? Quais atividades podem ser desenvolvidas a partir da história? Aí, agora é a partir, depois da história, a atividade, gente, tem que casar com o que eu acabei de falar, tá? Não posso falar de abobrinha e pedir para eles desenharem um morango, tá bom? Então, a gente sempre pensar no pós
em tudo